Oi, pessoal. Bom, vamos começar o tema de hoje, né? A gente vai falar sobre a provocação que levou a esse tema, é a trituração de comprimidos, né? Que é um dos assuntos, junto com a partição de comprimidos, um assunto mais da prática, muito da prática, né? Que é uma adaptação das nossas formulações orais para as necessidades dos pacientes, o que não quer dizer que esteja isenta de riscos, na verdade. Existem muitos riscos pelo fato de a gente estar usando as formulações para finalidades e coisas que eventualmente elas não foram projetadas. Então, administrar esses riscos e avaliar essas situações é muito importante para a gente projetar formas seguras de administrar esses medicamentos para os pacientes da forma como eles precisam. Então, para falar de trituração, que a gente chama de transformação de formas farmacêuticas, que não envolve só trituração, pode haver outras coisas, mas esse tema que a gente chama de transformação de formas farmacêuticas, nada mais justo do que primeiro a gente entender os dispositivos pelos quais esses medicamentos vão ser administrados na realidade hospitalar. Eu estou falando de pacientes que eventualmente, por algum motivo, não vão conseguir se alimentar por via oral regular, né? Existem alguns motivos para isso, e vão precisar receber alimento por meio de sondas. E, consequentemente, essas mesmas sondas vão ser utilizados para administrar medicamentos por via enteral, né? Então, dentro daquela proposta, né, daquela ideia que eu coloquei lá no início da disciplina, da gente se apropriar de conhecimentos que não são exatamente da nossa área, mas que vão influenciar no uso dos medicamentos, nas questões relacionadas à segurança dos medicamentos, é importante a gente entender os dispositivos, que sondas são essas, por que elas são colocadas, quais são as situações clínicas que envolvem isso, para a gente poder aí sim entender onde os medicamentos, os pontos-chave, os pontos críticos de risco de administração de medicamentos nessas situações, no hospital principalmente, né? Também ambulatorialmente, eu vou chegar lá quando a gente for falar dos dispositivos. Isso é um conhecimento muito de enfermagem, né? Mas que não tem muito como a gente não saber isso, para poder, junto com a equipe multiprofissional, avaliar as melhores alternativas, certo? Então, primeiro, nesse vídeo, vamos falar sobre as sondas, né? Sobre esses dispositivos especificamente. Então, quais são as indicações clínicas? Por que um paciente é sondado, né? Por que ele passa a necessitar de alimentação por sonda enteral, né? Existem dois grandes motivos, podem haver mais, mas os principais, né? Essa necessidade de aporte nutricional aumentado e, no caso, um paciente que não vai ter condições de atingir um nível, uma demanda, né, por calorias ou por nutrientes que ele tem naquele momento, só comendo oralmente, comendo pela boca, né? Então, você dá um tipo de alimentação, um tipo de dieta por uma sonda enteral, um dispositivo que é colocado, enfim, que a gente vai mostrar como é que é, e que ele recebe um aporte calórico independente de conseguir comer ou não, né? Ou a principal, que é a impossibilidade ou distúrbios de deglutição. Às vezes um nível de consciência muito baixo, né? Aquela coisa, você não deve alimentar e nem tentar dar água a alguém que está inconsciente ou torporoso ao ponto de não conseguir controlar a musculatura de deglutição, porque aí o risco da pessoa broncoaspirar, se engasgar, né, e fazer um evento mais grave, piorar do quadro que ela está, aumenta bastante. Então, a queda do nível de consciência ou a necessidade, por exemplo, pacientes críticos, né, de ficar sedado, de ficar em coma induzido, né, ela inviabiliza a via oral em termos de alimentação, né? Algumas doenças neurológicas, como, por exemplo, Parkinson muito avançado, né? Disfagia em Parkinson é muito comum, né? E eventualmente pode requerer que os pacientes se alimentem por sondas. A demências avançadas, Alzheimer avançado, onde até a cooperação do paciente engolir, né, não vai acontecer, aí você pode precisar alimentar por sonda, né? Mesmo com a musculatura, com a mecânica deglutitória, enfim, não sei se existe essa palavra, mas a musculatura de deglutição e tudo funcionando bem, eventualmente o paciente com demência simplesmente não vai concatenar e obedecer aos comandos, né, e ter desejo de se alimentar.
Então pode ser necessário isso também. E alguns tipos de câncer, né? Algumas neoplasias, por exemplo, que impossibilitem, que sejam cabeça e pescoço, que dificultem a deglutição de alguma forma. Aí a gente tem até uma forma que quem é muito presente nisso, quem faz isso com muita maestria, por força de ofício, é a fonoaudiologia, né? No hospital é a profissão que zela pela segurança de alimentação do ponto de vista de mecanismos de deglutição segura, né? Dos nossos mecanismos naturais de deglutição, de defesa, para não deixar a comida ir para o buraco errado, né? Ou seja, ir parar no pulmão e as pessoas se engasgarem. Então, o fono acompanha isso, e o fono acompanha, inclusive, quando o paciente está em desmame dessas sondas enterais, né? Que vai voltar a se alimentar. Uma pessoa que ficou em coma 3 meses, 2 meses, né? 1 mês que seja, né? Você perde a capacidade, a musculatura enfraquece, você pode sequer conseguir se alimentar sem antes fazer uma reabilitação desse aparelho todo, né? Então a fonoaudiologia tem um papel muito importante quando a gente fala de alimentação oral no hospital e essas questões das sondas enterais também, principalmente o desmame, né? E, bom, eu não acabei não falando, mas quando o paciente, em que situações o paciente pode ter necessidade de aporte nutricional muito aumentado ao ponto de uma sonda enteral e uma alimentação enteral, que é às vezes mais fácil de digestão pelo organismo, ou mesmo para não depender do apetite do paciente para comer, né, ou mesmo das coisas do nível de consciência, que entra um pouco no outro motivo. Por exemplo, grandes queimados, que o aporte calórico que eles precisam para se reconstruir, né, é um processo de cicatrização muito intenso. Então eles precisam de muito aporte calórico, né, é uma característica do paciente grande queimado. Né, pacientes muito críticos, né, por exemplo, em sepse, um paciente grave numa UTI, fez uma pneumonia, está com uma infecção grave, também qualquer processo patológico, né, muitos processos patológicos aumentam muito as necessidades calóricas do organismo, porque desprender muita energia, muitos nutrientes no combate a essas, com inflamação, no combate a essas doenças que o próprio corpo promove. E neonatos extremos, né? Você é um bebezinho muito prematuro que nasce e você precisa alimentá-lo para ele ganhar peso, para ele terminar o desenvolvimento dele ainda já fora do útero, né? Então, são situações bastante complicadas e que necessitam, né? E o bebezinho prematuro muitas vezes não tem condição de mamar, né? Se alimentar por via oral. Então, a alimentação acaba sendo feita por sonda também. Então, esses são alguns dos motivos que os pacientes podem ser sondados, né, precisarem de alimentação por via enteral e, consequentemente, em algum momento é possível que precise ser feito medicamentos pela sonda também, né? Então essa é uma sonda nasogástrica, né? É a principal, a sonda nasoenteral, na verdade, né? Nesse caso ela está posicionada no estômago, mas é um dispositivo diferente também. A nasoenteral, ela ficaria posicionada no próprio, ali já no duodeno, né? Não no estômago, dentro do estômago em si, mas no duodeno. É um tubo que é inserido, né, pelo nariz, certo? É um procedimento de enfermagem. A enfermagem faz esse procedimento de inserção, né? Tem a técnica e tal, tem tudo que eles treinam bastante. E trata-se de um tubo, né, que tem, inclusive tem umas, vocês conseguem ver essas ranhurazinhas, né, como se fosse uma régua, né? Tem uns números aqui, que é mais ou menos para ter a ideia da medida, da profundidade que está inserida no paciente, né? O enfermeiro faz um cálculo antes, mais ou menos, de acordo com as características anatômicas de cada um, até mais ou menos a distância, né? Que deve ser o comprimento que deve ser inserido para chegar no local desejado, né? E ela tem na ponta aqui, essa ponta da sonda enteral, deixa eu botar aqui para dar para ver melhor. Essa ponta da sonda enteral, ela tem metal, né, na composição ali, abaixo desse invólucro de plástico. Pode ser tungstênio, por exemplo, porque qual o objetivo? Depois que a sonda é passada, o paciente faz um raio-x para avaliar se a sonda está posicionada no local certo, né? Então o enfermeiro passa a sonda e manda o paciente para o raio-x para ver o posicionamento da sonda. Então tem que ser um material na ponta
que seja, né, que apareça no raio-x. Então, é uma ponta metálica que eles usam para isso acontecer. Então, você consegue ver aqui que tem essa entrada principal aqui, né? Você tem uma entrada principal, que é onde se conecta a dieta enteral, né? Que nada mais é do que parece uma sopa, assim, visualmente. Tem um vídeo daqui a pouco que a gente vai mostrar. Que é um combinado de nutrientes, né? Que vai sendo infundido no paciente lentamente ao longo do dia. Então, até em termos de tolerabilidade do trato gastrointestinal, né, essa velocidade, né, que vai sendo infundida em 24, 18 horas, 24 horas, ela vai entregando muito gradualmente os nutrientes no paciente, né? Não tem aquela ideia das refeições, né? Café da manhã, almoço e jantar. Então, a dieta enteral ela vai fluindo ao longo do dia, né, de forma bastante fracionada. Isso até pode ajudar na capacidade de absorção, né, dos nutrientes, do aproveitamento dos nutrientes por um paciente que às vezes está em alguma situação de desgaste metabólico, está precisando desse aporte, né? Vamos colocar aqui o nosso vídeo, né? Queria agradecer aqui a coordenação de ensino e pesquisa da divisão de enfermagem do hospital, né? Esse vídeo foi feito com a ajuda deles, né? Esse é um cenário, né? Um boneco que é usado para simulações de treinamento, e aí eu estou mostrando a sonda enteral, né, inserida ali no nariz do boneco, uma sonda nasoenteral. Estou mostrando a entrada principal, né, e aí logo depois aí aquela parte que vocês viram no slide, né, não focou muito bem esse vídeo, mas está dando para ver ali as marcações, né, que você consegue ler mais ou menos as medidas para saber a profundidade de inserção, né? E agora vai aparecer a dieta enteral, como né? Para vocês verem mais ou menos o aspecto, né? É como se fosse uma sopa mesmo, um colloide, que é uma mistura dos nutrientes completos que o paciente vai precisar, né? Então, mais uma vez aparecendo aí. E aí, quando chegar mais perto, vou trazer a mão mais para perto, vocês vão ver. Tem uma entrada acessória ali, que ela usa essa principal para dieta, e essa lateral normalmente ele é utilizada para administrar medicamento, né? Então aí a gente já consegue ver algumas questões aí com relação a que a gente pode pensar, né? Primeiro, o posicionamento da sonda, né? Do final da sonda, né? Voltando aqui pro nosso slide, né? Ela estar no estômago ou no intestino pode fazer muita diferença para o fármaco que a gente vai administrar, considerando se ele tem, por exemplo, sensibilidade, é absorvido mais no estômago do que no intestino, ou se ele é mais sensível ou não ao pH gástrico, né? Mas na prática, mesmo a sonda estando no intestino, né, no duodeno, a gente considera, né, que não dá para garantir que não vai haver exposição ao suco gástrico, né, do que você for administrar ali. Então, para todos os efeitos, fica um pouco complicado. Por exemplo, você imagina um fármaco que ele é sensível ao pH gástrico e você prepara ele para administrar para uma sonda, mesmo a sonda estando em posição enteral, ou seja, lá no duodeno, tendo passado do estômago, é um pouco complicado você garantir que não vai ter exposição ao pH ácido, né? Então esse risco ainda, né, não deve ser subestimado nos fármacos que são lábeis ao pH gástrico, mesmo com a sonda enteral, né? A sonda em posição enteral, que chama, que já é no duodeno. Então, e a outra questão aí é que esse acesso aqui por onde normalmente são feitos medicamentos, né, há de se ter um cuidado, porque ele vai entrar em contato com a dieta enteral aqui. Imagina que esse tubo aqui está cheio de dieta enteral, que está fluindo uma determinada velocidade de infusão, e aí você vai ser feito o medicamento por essa entrada lateral. Então você tem, na verdade, procedimentos que você tem que seguir antes de fazer isso, ou seja, lavar a sonda antes com água destilada, né, para evitar esse contato do medicamento com a dieta enteral. Todos os medicamentos interagem com dieta enteral necessariamente? Não, né? Não necessariamente, mas o contato deles, inclusive junto com a sonda, ele deve ser evitado independentemente disso. A ideia é que ele seja administrado pelo menos, ainda que não se
pare a dieta por muito tempo antes ou muito tempo depois, nos casos daqueles que não têm interação, né? Você administra mesmo você nunca administra misturando diretamente na dieta dentro da sonda, né? Então, o procedimento é lavar antes com determinado volume de água, né, para tirar a dieta da sonda, colocar o medicamento, né, fazer uma outra lavagem, né, com água depois, ou seja, antes e depois, porque aí o medicamento não fica retido na sonda, né? E, ou seja, com essa nova administração de água, você garante que vai sair o medicamento todo da sonda e vai ser absorvido vai ser depositado já diretamente no final da sonda, já no intestino ou onde quer que esteja posicionado. Então, e aí só aí você retoma a dieta enteral depois que esse procedimento for feito. Ou seja, você evita o contato do que quer que você esteja administrando com a dieta enteral dentro da sonda, certo? Em casos de medicamentos que interagem muito com a dieta enteral, ou seja, aqueles que são de jejum, né? Por exemplo, levotiroxina é o principal exemplo, é muito possível que você, na verdade, muito possível não, o ideal é, inclusive, interromper a dieta enteral, que, como eu fazia, a infusão às vezes é longa, com um intervalo de aí pelo menos uns 30 minutos antes e deixar interrompido 30 minutos depois, né? Porque aí a questão é que mesmo lá no estômago, né, quando se encontrar o medicamento com a dieta enteral, né, a interação pode acontecer e aí você tem uma absorção diminuída desses fármacos, né? Especificamente, levotiroxina é o melhor exemplo. Então, esse cuidado da enfermagem de interromper a dieta um tempo antes, para promover o esvaziamento gástrico mesmo, né? E voltar à dieta um tempo depois da administração, é um cuidado bastante importante que a gente deve alertar a enfermagem quando for o caso. No caso de medicamentos que são muito influenciados pela alimentação, cuja absorção é muito influenciada pela absorção, certo? Cuja absorção é muito influenciada pelo alimento, foi isso que eu quis dizer. Em contrapartida, a gente também tem também as gastrostomias, né, que são sondas enterais também, só que elas são feitas com incisões diretamente na parede abdominal para acessar diretamente o estômago, né? Por que se faz isso, né? Uma sonda nasogástrica, como a gente mostrou, ela fica ali, o tempo de permanência dela com que o paciente pode ficar, com a duração de permanência desse dispositivo, ela é por cerca de 15 dias, 15 a 20 dias, não pode passar muito disso. Por quê? Inclusive porque ela pode provocar dano na mucosa nasal, pode provocar infecção, inclusive no nariz, enfim, ela é um corpo estranho enfiado dentro do nariz, né? Então, e além disso, ela tem muita possibilidade também, dependendo do paciente, dependendo do nível de orientação, paciente muito desorientado, né? Ela pode, ou mesmo o paciente orientado, mas que tem até uma atividade, né? Uma mobilidade maior, ele pode disposicionar, né? É muito fácil de disposicionar, não tem nada prendendo ela lá. Então, para pacientes que vão ficar, né, por períodos muito prolongados, não tem previsão, né, a curto prazo de poder voltar a se alimentar por via oral normal, ou seja, não precisar mais de uma sonda, se ele vai ficar por muito tempo, né, então se começa a se programar uma gastrostomia, né, que é um dispositivo de mais longa permanência. Então é feita uma incisão no abdômen, né, como está mostrando aqui a figura, né, e a sonda é muito mais curta também, né, ela fica ali posicionada na barriga do paciente, né, e ele se alimenta por ali. E ela é muito mais curta e tem esse dispositivo, que é esse balonete, que ela é inserida na incisão, né, o médico vem com o endoscópio por cima, né, para poder ver por dentro como é que está o posicionamento, insere e esse balão é inflado. Aqui ele pode ser desinflado depois, claro, ele é inflado para manter o posicionamento dessa sonda aqui, ou seja, ela é mais difícil de posicionar porque esse balão aqui não deixa, né, aumenta aqui esse calibre na parte de dentro,
e não dificulta que isso seja retirado, né, de puxar, né, quando você puxa, ele não sai, né. Então, e esse é um dispositivo de mais longa permanência. É claro que existem cuidados com esse ósteo que fica, com esse buraco que fica, né, curativos, principalmente quando está cicatrizando no início, né. É um raciocínio um pouco parecido com o da traqueostomia, que também é quando o paciente vai precisar daquela via alternativa, né, para as vias aéreas por muito tempo. Aquele acesso às vias aéreas por muito tempo. Então, é um dos motivos pelo qual se faz uma traqueostomia. Mas então, essa gastrostomia, ela pode ficar por tempos mais prolongados, e essa sonda também é de maior permanência, né? É um procedimento cirúrgico que, enfim, só se faz dentro do hospital, né, com anestesia e tudo. Então, é para colocar também uma coisa mais específica que só os médicos gastroenterologistas que colocam isso de forma mais especializada, certo? Então, no que diz respeito, e o paciente pode ir para casa com isso, né? Então, já pensando em relação aos medicamentos, né? Um paciente que pode ir para casa com isso, e na verdade, eventualmente, o seu acompanhante, imagina um idoso com Parkinson avançado, né? E quem vai alimentar, quem vai manusear isso em casa vai ser o acompanhante. Às vezes vai ser um filho, uma filha, né? Vai ser uma pessoa leiga, nem todo mundo vai ter acesso a um cuidado de enfermagem especificamente domiciliar, né? E mesmo quando tem enfermagem envolvida, né? Aqui a gente vai precisar, né? A gente pensando com relação aos medicamentos, né? Não é uma coisa tão hospitalar apenas assim, né? Então a gente pensando na realidade do paciente que vai isso para casa, que tipo de orientação, que tipo de adaptação, que tipo de treinamento para administrar os medicamentos por essa sonda ele vai precisar ter, né? E uma avaliação da pertinência também do que pode ser administrado por essa sonda e das melhores opções de medicamentos para isso ser feito, né? O que pode acontecer com uma administração por sonda não adequada, né? Ou uma formulação não adequada, uma técnica não adequada? Você pode perder a atividade, como a gente já falou na questões de partição, né, dos revestimentos. A gente vai fazer um outro vídeo só falando das formulações em si, mas a gente já debateu isso. Valem aqueles conceitos que foram apresentados na aula de partição de comprimido, né? Imagina um revestimento gastroresistente, você pode perder a atividade, um fármaco, um medicamento que seja formulado de liberação prolongada, você vai ter uma liberação muito rápida do conteúdo num espaço de tempo muito curto, né? Ou mesmo obstrução da sonda, né? Imagina uma trituração ou uma micronização não bem feita, um revestimento que às vezes seja muito difícil de você triturar, e aí você administra de uma forma ainda com partículas grandes e obstrui uma sonda dessa. O que pode acontecer se obstrui uma sonda dessa? A nasoenteral, você tira a sonda e bota outra, né? É desagradável para o paciente, né? É ruim e tal, mas enfim, não é um procedimento tão invasivo. Agora, se uma gastrostomia obstrui, é uma coisa muito mais complicada, porque o cara tem que ir de novo para a cirurgia, né? Tem que ser anestesiado de novo, tem que acontecer tudo de novo. Se obstrui em casa, então, imagina um familiar ou um cuidador que não tenha sido muito bem treinado e obstrui uma gastrostomia no domicílio. O paciente tem que internar para botar outra gastrostomia, e aí o risco aumenta muito. Então, isso é uma questão bastante importante e que a gente entra muito nessa história. Então, essas questões dos dispositivos é importante a gente começar a entender de cara. Também existem as jejunostomias, né? Onde você, por exemplo, imagina um paciente que precisou tirar o estômago inteiro fora, né? Uma gastrectomia total, teve um câncer. Existem essas situações radicais, né? E a alimentação dele precisa ser totalmente específica, uma dieta totalmente específica, com uma sonda direta no jejum. Então, imagina as particularidades também muito mais específicas. Bom, sobre as sondas, eu acho que esse é o primeiro passo que a gente precisa entender, a natureza dos dispositivos, e já imaginando isso num contexto real, num contexto terapêutico, o que a gente precisa se preocupar, né? E estar antenado para auxiliar junto à equipe de enfermagem e pensar nas melhores formulações. Sobre as questões das transformações efetivamente, o que a gente vai fazer, como a gente faz, como a gente pensa nisso, vai ficar para um segundo vídeo, ok? Vamos fragmentar esse conteúdo nesse momento.
Um abraço e até logo!